Certamente, ele tinha noções claras de que o sagrado requer uma postura diferente. E é muito interessante observar isso, queridos. Por quê? É importante observar isso porque essa noção, é muito triste ver isso. Aqui nós temos um Jacó que ainda não conhece a Deus profundamente. Não é um homem transformado ainda, não é alguém assim. Ele ainda vai caminhar ainda muito no conhecimento de Deus. Ainda vai ser um homem totalmente transformado ao longo da história, veremos isso. Mas o que é interessante notar é essa percepção, é essa noção de sagrado. É isso que é interessante observar nessa atitude de Jacó. A noção de sagrado e o que a noção de sagrado cria em nós em termos de postura. É isso que nós vemos aqui. E isso é algo que se perdeu. Aos pouquinhos isso foi se perdendo. Por quê? Porque nós olhamos para a mentalidade do homem de hoje, e na mentalidade do homem de hoje, a divindade, Deus, não é tão grandioso, santo, majestoso, imaculado, soberano. Deus não é tão assim. E quando nós reduzimos a nossa concepção acerca de Deus, automaticamente a nossa postura diante dele muda. Nós mudamos no trato com ele e com as coisas dele. Se eu tenho uma visão de Deus como alguém temível, como alguém terrível, como alguém grandioso, santíssimo, soberano, diante de quem eu não posso sequer me postar, alguém que eu não posso sequer contemplar, dada a sua glória, a minha postura diante dele, das suas coisas, é de temor e tremor. Mas se eu tenho uma visão diferente, se a minha visão de Deus é que ele é, como dizem por aí, o cara lá de cima. Já viram isso? Em algum lugar, essa expressão? O cara lá de cima. Se eu penso em Deus assim, desse jeito, se para mim Deus é um mordomo, como eu disse do outro sermão aqui, um mordomo que faz as minhas vontades, ou se Deus é para mim alguém que me admira muito, como estão pregando os teólogos coaching, Deus me admira demais, eu sou o centro do coração de Deus, Deus olha para mim e ele me vê tão perfeito quanto Jesus. Se é isso, se Deus é meu fã, qual será a nossa postura diante dele e das suas coisas? Como será a nossa atitude diante dele e das suas coisas? A nossa reverência, a nossa postura vai sofrer um declínio em termos de respeito e de reverência. É natural que isso aconteça. Nós seremos reverentes, nós seremos respeitosos, nós vamos nos portar diante de Deus com temor e tremor, dependendo do conceito que temos acerca dele. Se olharmos para ele, como nós dissemos num outro sermão, como o Yahweh, o Deus do pacto, o Deus leal, o Elohim, o forte, que se assenta no alto da escada, nos céus, sobre seus anjos, administrando tudo. Se eu vejo desse jeito, então a minha postura é outra, é como a de Jacó. Eu sou acometido de temor e tremor. Na Bíblia, nós aprendemos que o desaparecimento, a inexistência dessa postura respeitosa, recebe um nome específico. Esse nome é impiedade. Como a Bíblia chama o homem que não tem essas noções da grandiosidade, da respeitabilidade do sagrado? Como é chamado esse homem? Ele é chamado de impio. Impio. Ele não é pio. Ele não é piedoso. Ele não tem reverência. Ele não tem respeito pelas coisas de Deus. A postura dele é de zombaria, de desprezo. A postura dele
a postura do escarnecedor. Ele zomba do que é sagrado.